Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Versículo 17. Os 10 mandamentos. Êxodo 20, 17. O 10º mandamento é: não cobiçarás. Vamos ler esse verso em uma só voz, amém? Diz assim a palavra de Deus: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Amém? Meus amados, eu fico imaginando que a igreja poderia ser diferente se ela pudesse viver os 10 mandamentos na sua totalidade. Se a igreja pudesse entender que Deus não quer que você cobice, mas quer que você se alegre com a bênção do outro, ou com o dom do outro, ou com a riqueza que o outro tem, ou com a esposa e o marido que o outro tem. E a vontade de Deus é que você pudesse ficar satisfeito na condição de vida da qual Deus te deu. E isso fosse o bastante para a sua vida, mais do que qualquer coisa. O salmista compreendia isso de uma forma extraordinária. E ele dizia: Senhor, não é altivo o meu olhar, e nem soberbo o meu coração, não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para contigo. Alguém que está satisfeito com a presença de Deus, com a situação da qual está vivendo, com a situação de luta ou de bênção da qual ele passa, e ele está satisfeito, porque Deus é a razão máxima e plena da sua alegria e da sua satisfação e do seu contentamento. Porém, quando você quebra esse mandamento e começa a cobiçar, você não está satisfeito com o que é seu, com o que Deus te deu, com o que Deus te confiou, e você olha para o outro e deseja coisa do outro e faz coisas erradas, e Deus não é glorificado com isso. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? E eu gostaria que a igreja lesse os deveres exigidos. Um pleno amém. Eu observo esse mandamento tendo um pleno contentamento com a minha condição. Estou satisfeito com a minha condição. Estou contente com o meu carro, que hoje não é mais um Quinem, mas quando eu tinha um Quinem, um Fusquinha, eu estava contente. E quando eu não tinha uma bicicleta, eu estava contente. Se eu tivesse andado de pé, eu estava contente. Contentamento. Você está desempregado? Tem algum desempregado aqui? Tem dois desempregados. Você tem de estar contente nessa condição. Porque quando você entende que você está passando, não estou dizendo que você tem que estar acomodado a essa condição. É diferente. Mas você tem de estar contente com essa situação. Porque a razão da sua vida não é o emprego ou o salário.
A razão da sua vida é a glória de Deus, e Deus está com você, e Ele é o seu provedor, e Ele vai suprir todas as suas necessidades. A palavra de Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Isso é o texto que diz, e a igreja que crê está contente, plenamente contente na nossa condição. Você tem uma casa pequena? Fique contente. Cai goteira lá na sua casa? Fique contente, meu irmão. Para de reclamar, de murmurar, de questionar Deus. Se levante então, vá lá consertar a goteira. Mas esteja contente, feliz, agradeça a Deus, porque você tem isso. Quantas pessoas não têm? Pare de ser murmurador. Murmuração é o contrário da adoração. Pare de reclamar e aprenda a agradecer. Deus, muito obrigado. Obrigado pela família, pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha casa. Obrigado, ó Deus, pelo meu calçado, seja ele bom ou furado. Obrigado. Tenha consciência que essas coisas na vida são passageiras, e talvez você tenha corrido, como o livro de Provérbios diz, atrás da vaidade, é correr atrás do vento, nenhum proveito tem. Para de ficar ansioso e preocupado, porque você compra mais do que você deveria comprar, por cobiça. Porque o outro tem, você quer ter, e compra e se endivida e fica preocupado. Tem de trabalhar, e não consegue dormir. Porque você não é contente com a situação que Deus te permitiu viver nesse momento. Porque a sua característica de pensamento cristão, a sua cosmovisão cristã está errada. Porque você ainda não compreendeu que o Senhor Jesus, quando fala sobre a ansiedade, Ele diz assim: olha, em vez de ficar preocupado, entenda que eu sou um Deus provedor, e busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, esse Deus que cuida do passarinho, do pardal, quanto mais de você, esse Deus é um Deus que te ama. Esse Deus é um Deus que sente prazer em te abençoar e estar com você. Mas esse Deus quer que você entenda que a sua vida não se limita tão somente aqui. Você é alguém que está preparado para andar em uma jornada no caminho ao céu, e precisa ter a base dos 10 mandamentos como base de vida, de jornada ao céu, em nome de Jesus. Então eu cumpro esse mandamento quando eu estou contente. Eu cumpro esse mandamento quando eu me alegro, quando o próximo é abençoado. Eu cumpro esse mandamento quando eu entendo que Deus é fiel em toda e qualquer circunstância. Você lembra o que Paulo disse sobre esse mandamento? Eu estou contente. Ele está dando uma interpretação desse mandamento. Em toda e em qualquer circunstância. Paulo está dizendo assim: eu sei passar fome, ter momento de escassez, ou ter momento de abundância, porém eu estou contente. Ele está dizendo ali naquele texto: eu cumpro esse mandamento, porque eu estou satisfeito em qualquer circunstância da vida, seja aí na pobreza ou na riqueza, em qualquer momento eu estou satisfeito, porque a pessoa da minha realização não é as circunstâncias, é o Senhor Jesus Cristo. Talvez você vive por causa da sua circunstância. Você está abençoado, está com dinheiro, está comprando as coisas. Oh, glória a Deus, Deus fiel. Oh, Deus bom, Deus maravilhoso. Você passa pelo aperto e diz: o Senhor não está vendo não tudo isso que eu estou passando? Você não sabe se está contente.
Você é guiado pelo que você vê, não pelo que você crê. Você precisa viver um novo momento de vida com Deus, passar a viver por fé. E quem vive por fé não vive pelo que vê, mas vive pelo que crer. E a vontade de Deus é que você creia que Deus é a razão principal da sua vida. Quais os pecados proibidos no 10º mandamento? São 3 pecados. O primeiro, vamos ler? O segundo? E o terceiro? Os pecados são esses. Você não está contente com sua situação. E eu acho que essa pregação tem igreja em que se diz cristã. Você não pode ficar conformado com sua situação. Coloque Deus na parede. É uma quebra desse mandamento. Você tem que estar contente com o seu estado. A inveja é uma quebra desse mandamento. E a tristeza pelo bem do próximo é uma quebra desse mandamento. Meus irmãos, é necessário estar contente. Deus dirige a minha vida, a minha história. Deus dirige todos os planos. Deus sabe tudo, muito mais do que eu não sei de nada. Eu tenho de entender que eu tenho de viver para Ele, por Ele, e entender completamente que a minha vida tão somente é um instrumento na mão de Deus e glorificá-lo em qualquer circunstância da vida. Eu não posso invejar o outro, a mulher do outro, nem os dons do outro, nem o marido do outro, nem o carro do outro, nem a casa do outro, mas eu tenho de me alegrar com a situação que Deus proporcionou ao outro e ficar feliz com isso. Eu tenho de ficar satisfeito com isso, e eu tenho de estar contente do jeito que eu estou, e glória a Deus por isso. Quem eleva e quem abate é Deus, e Ele tem de ser glorificado e exaltado sempre, continuamente. Talvez eu sou alguém descontente. Você tem quebrado o 10º mandamento. Talvez você, além de descontente, você é invejoso. Você quebra o 10º mandamento. E talvez você é alguém que não consegue se alegrar com a alegria do outro. Você tem quebrado esse mandamento. Talvez você pense, e eu já pensei assim, até já falei sobre isso, e lá em casa tem pessoas que desejam ter filhos e não conseguem. Tem gente que tem filhos e joga no lixo. O porquê disso? Eu não sei o porquê disso, mas uma coisa eu sei: se Deus não quer me dar um filho, glória a Deus por isso. Deus quer que eu seja mãe e pai de outras maneiras, e eu vou ser mãe e pai de outras maneiras, sem quebrar o mandamento de Deus, e louvar a Deus pela sua mãe bondade, engrandecer a Deus pelas tuas maravilhas. E talvez tenha uma pessoa tranqueira da igreja, e ela começa a ter filho, e não trata bem os filhos dela. Eu não posso ter inveja dessa pessoa por causa disso, porque ela tem e eu não. Eu tenho de glorificar e exaltar a Deus, e estar satisfeito com tudo que Deus me deu. Meus amados, tem tanta gente que está insatisfeita. Tem muita gente que acha que é adorador e não é. Tem muita gente que acha que está bem com Deus e não está. Tem muita gente que está tão insatisfeita com sua situação de vida, e se pudesse sumir, sumia. E se pudesse abandonar o casamento, abandonaria. E se pudesse desistir de tudo, desistiria. Eu quero te dizer uma coisa:
você tem desagradado a Deus. E você precisava, não só hoje, mas continuamente aprender a se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus em amor e em santidade. Quando olhamos os 10 mandamentos, não terá outros deuses diante de mim. Nós entendemos que o nosso Deus deseja ser o único e o único instrumento de nossa adoração. Não fará para ti imagem de escultura. Eu não posso ter nenhum outro Deus na minha vida que domine a minha história, que domine a minha vida. Eu não posso tomar o seu santo nome em vão. Eu tenho de lembrar do dia do sábado para santificar. Eu tenho de descansar no Senhor e descansar humanamente. Eu tenho de honrar o meu pai e minha mãe, porque é uma ordem de Deus, eu tenho de fazer isso. Eu tenho de aprender a não matar, a não adulterar, a não furtar. Eu não posso dizer falso testemunho de ninguém. Eu não posso cobiçar nem a mulher, nem nada do meu próximo. Eu tenho de estar satisfeito com tudo. A quebra desse mandamento faz você quebrar alguns outros. Quando você não está satisfeito com a sua mulher, você adultera, ou com seu marido, você faz isso. Quando você não está satisfeito com a vida da qual você está vivendo, e talvez o outro ser abençoado, é uma maldição para você, e você começa a ter raiva, ódio, e você mata aquela pessoa no seu coração. Os 10 mandamentos é dividido em 2 partes. Para com Deus, a minha relação para com Deus, do 1º ao 4º mandamento, e a minha relação para com o meu próximo. Se a minha relação com Deus não estiver boa, não vai estar boa a minha relação para com o meu próximo. Sabe o que Deus deseja de você, meu amado? Sabe o que Deus deseja de você, meu irmão? Que você possa mudar de vida. E que diante dos 10 mandamentos você possa entender que alguns deles, para você é muito difícil, muito complicado. E você sozinho não pode mudar e nem viver o que os mandamentos exige que você viva. Mas o que você deve fazer? Você deve aprender a confessar a Deus os seus pecados e confiar na presença de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu quero entregar a Ti a minha vida, e eu quero que o Senhor me ajude a cumprir aquilo que eu não posso cumprir. Eu quero que o Senhor me ajude a viver nessa área que eu não consigo viver. Eu quero que o Senhor me ajude a amar o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Eu quero que o Senhor me ensine a amar o próximo como a mim mesmo. Que em nome de Jesus você possa viver assim para a glória do Senhor. Isso não é utopia, isso é possível em Cristo Jesus. E Ele está nesse lugar. Ele morreu em uma cruz por amor a você, para que você vivesse assim, como embaixador e filho dele, para que você tivesse uma vida e uma vida abundância. E talvez você não tenha compreendido isso, não tenha entendido o que é o Evangelho. Você pode dizer: Senhor, eu tenho 10, 30, 20 anos de crente e não compreendi essa realidade. Mas Deus está nesse lugar para mudar a sua história, em nome de Jesus. E você pode dizer assim: anda comigo, eu preciso viver para a Tua glória. Eu preciso Te amar acima de qualquer coisa. Eu não posso ter um outro Deus. Eu tenho de honrar tudo aquilo que eu prometo ao Senhor. Eu tenho de Te amar de uma forma intensa. Eu tenho de aprender a descansar no Senhor. Eu tenho de aprender a honrar os meus pais, quem o Senhor constituiu sobre autoridade sobre a minha vida. Eu tenho de aprender a honrar. Eu tenho de aprender a amar ao próximo, mesmo sendo tão diferente de mim. Eu tenho de aprender a não ser um adúltero, um prostituto. Eu tenho de aprender assim. Eu tenho de aprender a não furtar nada, nem as horas das pessoas que me amam e precisam do meu tempo. Eu não posso falar a mentira. Eu tenho de falar a verdade. E eu tenho de estar contente
com minha situação de vida. Sabe? É isso que Deus deseja para a sua vida. Que Deus te abençoe e que você viva os 10 mandamentos. Sozinho não será possível, mas em Cristo Jesus, te ajudando, te sustentando e entendendo que você não vive pela circunstância. Você é um adorador em qualquer circunstância da sua vida, em nome de Jesus. Amém?